Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo, nós vamos fazer a leitura do texto e depois vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelos recursos, pelas ofertas, pela oferta missionária que foi levantada nessa noite, nesse dia, de manhã e agora à noite, serão destinadas para o sustento da obra missionária, para os desafios que Deus tem nos apresentado. Vamos ler o texto bíblico, capítulo 5, de 1 Timóteo, os 2 primeiros versos. Um pedido especial, porque você vai usar o seu celular para a anotação do sermão, não tem nenhum problema, pode fazer isso, mas deixe em volume 0, tá bom? As notificações silenciosamente organizadas assim. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Amado Deus, acabamos de ler a Tua palavra santa, bendita, que nos ensina, nos instrui tanto acerca da nossa diligência como igreja, comunidade da fé. Também, há pouco, tivemos a oportunidade de depositar aqui no gasofilácio nossa oferta missionária. Fizemos isto também pela manhã. E, com gratidão, oferecemos-te esse discreto recurso, confiados na multiplicação, confiados na obra de provisão do Senhor, para que esses recursos atendam muitos campos, muitos projetos missionários para a Tua glória, Pai. Abençoa-nos como igreja para que nos desenvolvamos nesta área mais ainda e assim possamos vislumbrar o mundo sendo invadido pela glória do Senhor e reconhecendo a glória majestosa de Jesus por meio da obra missionária. Agradecemos-te, portanto, nesta hora, por estas bênçãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Em uma ocasião, uma pessoa me procurou para, digamos, desabafar acerca de sua leitura no que ela entendia por inconveniências da igreja. E a sua queixa passava pelo testemunho de seu, entre aspas, sofrimento particular pela incompreensão dos irmãos. Uma vez que a leitura que ele fazia era que os irmãos não eram honestos com ele, falavam mal dele pelas costas e não eram leais. E por essa razão ele estava decepcionado com esta igreja local, que eu acabei de mencionar aqui, sem dizer qual igreja, naturalmente. E estava procurando uma solução para isto. E a solução que ele encontrou para essa leitura dele acerca das incompreensões que ele percebia na igreja era mudar de igreja. Então, eu preciso mudar de igreja. A minha fala com ele foi lembrando quem era a igreja. A igreja é um lugar de tratamento, de cura, formada por pessoas que estão buscando transformação, que vão caminhando e, na medida do passo, vão se desfazendo de coisas no caminho. São fardos que vão sendo deixados. E, dia a dia, essas incoerências vão sendo resolvidas, pacientemente aos pés da cruz, com esta harmonia do corpo, onde cada um vai cooperando, corrigindo, confessando, abandonando, vestindo, se desfazendo e adquirindo.
E a igreja, confiando unicamente nesta obra bendita, transformadora de Jesus, avança sim. Avança sim. E é assim a igreja do Senhor. Não é formada por anjos, pessoas perfeitas. Ainda não é o que haverá de ser, mas quando o noivo chegar, será o que foi chamada para ser. Esta é a igreja do Senhor Jesus. E quem cuida dessa igreja, e quem está comprometido com essa igreja, a fim de que esse aperfeiçoamento seja visível, é o próprio dono dela, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Esse fato me garante de que mudar de igreja porque sou incompreendido não é o caminho bíblico de alguém que compreendeu a natureza da igreja, o que Deus está fazendo nela e o que ela será. Esse texto, aqui no capítulo 5, faz parte de uma série de advertências dadas pelo apóstolo Paulo, como vocês já estão familiarizados, ao jovem pastor Timóteo, que tinha a missão de cuidar do rebanho em Éfeso. E, desde o capítulo 1, Paulo vem apresentando uma série de exortações e cuidados que Timóteo deveria ter acerca do seu testemunho pessoal com a igreja. O que Deus espera da igreja com relação aos seus líderes? Como deve ser a dinâmica da igreja nas suas atividades, nos cultos? Qual o lugar da pregação na igreja? Todas essas advertências Paulo vem tratando aqui. A vida da igreja, a igreja como ela é apresentada aqui, com seus desafios, a necessidade de paciência, de tolerância, mas de firmeza ao mesmo tempo na fé. E não é aqui diferente no capítulo 5, especialmente esses 2 primeiros versículos que darão, digamos assim, entrada para esse trabalho da igreja conselheira em todas as áreas do ser igreja, da igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ao apresentar estas instruções, não as direciona tão somente para Timóteo, ainda que a carta tenha sido dirigida para um jovem pastor, as aplicações contidas nela se aplicam a toda a igreja. Então é muito provável que a igreja de Éfeso tenha tomado conhecimento dessa carta, porque há instruções para a igreja aqui também, não só particularmente para Timóteo, que é animado, instruído acerca das tarefas pastorais, em direção à igreja que estava sendo atacada por falsos mestres, que estavam infiltrados na própria igreja e causavam uma turbulência incrível, confundindo os irmãos. Paulo, então, adverte a igreja quanto à verdade, adverte Paulo acerca da verdade e de como essa verdade se vê no campo prático. Aqui, capítulo 5, versículos 1 a 2, notamos assim de forma tão óbvia, tão clara, como o evangelho é prático na vida da igreja. Como a transformação que o Espírito de Deus vai operando por meio da vivência do evangelho na igreja assume proporções práticas. O ensinamento sobre a prática da mutualidade, usando a expressão bíblica, a prática do aconselhamento. A igreja vive o aconselhamento. É por meio do aconselhamento que as nossas divergências, incoerências são resolvidas. É por meio do aconselhamento que a santificação é vista acentuadamente na igreja, porque o aconselhamento bíblico diz respeito ao ajustar-se aos moldes de Deus. É por meio do aconselhamento que nossa leitura do outro é corrigida. É por meio do aconselhamento que a nossa leitura de nós mesmos é readequada, é corrigida. É por meio do aconselhamento que nós compreendemos os limites nos nossos tratos particulares. É o aconselhamento que faz isso, irmãos. E Paulo sabe disto muito bem.
e orienta Timóteo para que conduza a igreja nesse trabalho, que não seria um trabalho só dele. A expressão está sempre no plural, para indicar que é um trabalho coletivo, da comunidade da fé. Todo mundo está envolvido com isso, isto é, com o aperfeiçoamento do outro. E o mecanismo para isso é a aplicação da palavra, isto é, aconselhamento. Aconselhamento bíblico, portanto, é a aplicação da palavra. E aqui há um braço do aconselhamento muito evidente nesses 2 primeiros versículos do capítulo 5, que é o braço da correção. A correção faz parte do trabalho do aconselhamento. Vamos pensar, portanto, nessa noite sobre ensinamentos quanto à prática da correção na vida da igreja. O primeiro ensinamento sobre a prática da correção na vida da igreja é a correção. E como a correção é tão importante nesse processo de transformação, é uma necessidade, em primeiro lugar, a toda a comunidade da fé. Todo mundo é chamado para isto. Sejamos velhos, sejamos jovens, crianças, todos precisamos entender que Deus quer que vivamos do seu modo. Timóteo está sendo instruído sobre a importância da correção de membros da igreja. E esta igreja é formada por pessoas que vivem diferentes etapas na vida. Crianças, jovens, adultos, velhos, enfim, é uma comunidade dinâmica, de uma pluralidade etária incrível, impressionante, e que isso deve ser visto como uma potencialidade na nossa vivência do Evangelho. Isto é, uma vantagem, onde esse encontro intergeracional, que ao invés de produzir uma explosão de conflitos, na igreja deve produzir transformação etária, geracional, transformadoramente. Coisa linda. Isso acontece na igreja. Isso acontece na igreja. Foi assim nos tempos de Timóteo, continua sendo assim na igreja de hoje e será assim até a volta do Senhor Jesus. Ele usará o aconselhamento, a palavra, o direcionamento da palavra para a transformação desse grande grupo etário de gente de todas as idades que estão vivendo em etapas diferentes da vida para um só ajuste. Crianças, velhos, ajustados à imagem de Jesus. Adultos, jovens, ajustados à imagem de Jesus. E o instrumento para isto, naturalmente, do aconselhamento é a correção. Por quê? Porque tanto os nossos irmãos da igreja de Éfeso quanto nós nem sempre refletimos o caráter do Senhor Jesus. A nossa vida, nosso comportamento, no nosso pensar. Às vezes nós nos portamos com rebeldia, às vezes somos intransigentes, orgulhosos, não queremos escutar. Então, porque Deus nos ama, nos corrige. E o conteúdo para a correção do crente é a palavra de Deus. A forma didática que isso se dá, em que isso se dá, é a correção. A correção é a vara, é o instrumento do acerto da igreja. E o mecanismo, a mão que usa esse instrumento se chama o aconselhamento. O aconselhamento é a mão que corrige. A correção é bíblica e ela está presente no corpo, a igreja do Senhor. É o confronto bíblico que se dá pelo ministério do aconselhamento de uma pessoa, de toda a igreja. Jovens, velhos, crianças, todo mundo envolvido com esse trabalho corretivo, de confronto bíblico. E nessa importante rodovia, Deus usa cada um de nós como condutores. É uma via dupla, isto é, todos dão e todos recebem correção. Por meio das Escrituras, as falhas são corrigidas, são reajustadas, ou é reajustado o foco da adoração. Por meio das Escrituras, retomamos o caminho da semelhança de Cristo Jesus. Então,
Todos nós necessitamos de correção quando agimos de modo contrário às Escrituras. Considerando os perigos deste mundo, considerando os nossos próprios pecados, considerando Satanás, precisamos diariamente da ajuda uns dos outros na exortação bíblica. Não tem nada a ver com achismo aqui, tá certo? Tem a ver com o levar a Bíblia para corrigir a visão, corrigir sentimentos. A Bíblia faz isso. Deus se ocupa com isto e nos chama para a participação nessa obra bendita. Então, a correção é uma necessidade para toda a comunidade da fé. Primeira coisa que aprendemos aqui sobre o ensinamento quanto à prática da correção na vida da igreja. Primeiro, é uma necessidade para toda a comunidade da fé. Segunda coisa que aprendemos, segundo ensinamento, é que a correção não pode ser de qualquer jeito. A correção deve ser do modo correto. Volte os seus olhos para o texto e veja. Não repreenda um homem mais velho, eu estou usando a nova atualizada. Pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. A palavra repreender e exortar trazem o sentido do trabalho, do aconselhamento. Exortar é a mesma palavra usada para o consolo. Chamar ao lado para animar, consolar. O verbo exortar comunica essa ideia. E é o trabalho do aconselhamento, colocar-se ao lado de alguém para conduzi-lo às pastagens da palavra. E como é que é o modo correto da correção? Primeiramente, respeitosamente. Aos mais velhos, exorte como você faria com seu pai. Paulo está dizendo que Timóteo não deveria tratar o homem idoso com grosseria, aspereza, desrespeito. É assim que você trata seu pai? Biblicamente não é assim. Então é assim que Paulo deveria olhar para o homem mais velho na igreja. Timóteo deveria tratar com o mais velho na igreja. Timóteo deveria admoestar. A palavra aconselhar procede daí. Corrigir, animar, aconselhar. É a ideia do conjunto de tarefas encontrado em Romanos 15, 14, por exemplo. Abra sua Bíblia lá, em Romanos 15, 14, por gentileza. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Esses cheios de bondade relacionados à aptidão para aconselhar revela o trabalho da igreja que entendeu que esse é o meio que Deus escolheu para o aperfeiçoamento dos santos. A necessidade da correção é evidente. Veja que aqui os velhos não são excluídos da necessidade da correção, porque eles também não são perfeitos, todavia, e a perfeição não se adquire com a idade etária. Eles também erram, os mais velhos, e precisam ser corrigidos. Mas como eles devem ser corrigidos? O ponto é este aqui. Então envolve um problema, o pecado, que ainda nos perturba, a todos, crianças e velhos, e pressupõe que há um obstáculo a ser vencido. E a correção é o que vai retirar esse obstáculo. É a desorientação, é a vida fora do padrão de Deus, não é? Do desejo de Deus, da maneira como devemos viver. É o pensamento deslocado da realidade que precisa ser ajustado. É o coração abrigando amargura, sentimentos que não agregam, não representam o fruto do Espírito. Essas coisas todas são confrontadas
pela correção. Esses obstáculos são retirados pelo aconselhamento por meio da correção. É a correção de que algo precisa ser mudado. Isto já elimina a falsa ideia de que a pessoa mais velha não pode ser confrontada em seus erros, que nós temos que fazer vistas grossas, ignorar os erros dos mais velhos, por respeito à idade. Não é isto que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos admoestar os mais velhos. Admoestar tem a ver com corrigir, exortar. Agora, como? Aí está o ponto. Com respeito. Respeitosamente, nós não nos omitimos no trato. Nós não deixamos o pecado descansando no colo. Nós confrontamos. Veja, estamos sendo lembrados do que Paulo está escrevendo para um jovem pastor. Para a época, era jovem, na época, para o contexto da época, que tinha a tarefa de pastorear uma igreja que tinha seus desafios, a igreja de Éfeso, uma igreja fácil. E Timóteo deveria exortar os irmãos mais velhos quando estes fugissem do propósito de Deus. Agora deveria fazê-lo respeitosamente. Por que respeitosamente? Porque quando estamos tentando resolver alguma dificuldade e ela é perceptível, quando esse obstáculo é tão visível que parece que só quem vê é você e não quem está afundando no problema, é muito difícil controlar as emoções na tentativa de despertar a pessoa. E ainda mais quando ela não quer ouvir. Então é muito mais fácil ser invadido por uma impaciência. Eu já lhe falei 5 vezes, você está errado. A gente é tomado pelas emoções e nesse perigo a gente pode se equivocar em nome da sinceridade. Porque eu sou sincero, comigo é assim, eu falo na lata mesmo, doa em quem doer. Não é assim, biblicamente, não é isso não. Sinceridade não tem a ver com desrespeito. Então, aos mais velhos, trate com respeito, exorte, corrija respeitosamente. Aos mais jovens, fraternalmente, como irmãos, diz o texto. Fraternalmente, isto é, com igualdade, paridade, com fraternidade. Por que com fraternidade? Porque ninguém é melhor do que ninguém, não. Estamos todos lutando no mesmo campo de batalha. Às vezes você ganha batalhas que eu perdi. Às vezes eu ganho batalhas que você perdeu, mas estamos todos lutando juntos. Na Igreja de Cristo Jesus não existe ninguém melhor ou maior do que ninguém. Agora, esse trato fraternal, esse respeito de irmão, não deve, em nome da amizade, tornar-nos omissos. É o discurso de alguém que diz: eu amo tanto meu irmão que eu não quis confrontá-lo no seu pecado em nome do nosso amor. Biblicamente não é assim. Porque você ama, é que você corrige. O princípio estabelecido é a relação entre Deus e nós. A relação entre um pai que ama o seu filho e o filho, que porque ama, quando há necessidade, em nome do amor, precisa corrigi-lo. E aqui o modo correto tem a ver com fraternalmente, como irmãos, que estão lutando juntos no mesmo cenário. A mesma ideia está presente em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Abra lá sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Inclusive foi lido na ordem de hoje. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja tentado também.
levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, como deve ser a correção? Respeitosamente, fraternalmente. E o texto continua. As mulheres mais velhas, como mães. Como deve ser a correção? Além de respeitosamente, diga comigo, respeitosamente, fraternalmente. E agora? Mãe sugere o quê? Ah, pastor, você não conhece minha mãe. Mãe sugere o quê? Amor. Então seria amorosamente. Amorosamente. As mulheres mais velhas, corrige-as como mães. As mulheres idosas na igreja também seriam alvo do trabalho corretivo da Escritura. E a forma que o caminho da correção se revela é em amor. A figura do tratamento aqui é de um filho para com sua mãe, que enfatiza essa ideia de amorosamente. Um filho que ama sua mãe não vai falar com a mãe de qualquer modo, muito mais se ela necessitar de admoestação. Ele fará em amor. Somos capazes de falar assim, irmãos? Somos capazes de falar amorosamente somente quando não falamos motivados por dor, ira, amargura pessoal. Mas quando nós estamos carregando essas coisas todas, ira, amargura, guardando isso no coração, quando se acende o estopim de um cenário conflituoso, nós despejamos tudo isso que estamos trazendo há tanto tempo ali. E aí não tem como ser amorosamente assim. Tendo dito isto, nós não podemos continuar a nossa jornada levando esse fardo terrível da ira, da amargura, da falta de perdão, porque nos impossibilitará de uma corrida que agrada ao Senhor Jesus. Aliás, nós fomos chamados para correr a corrida tendo Jesus como nosso paradigma, nosso modelo, como aquele que terminou a carreira, como ele correu. Qual era o trato dele? Como ele fazia? Amor fazia parte da sua vida. Tanto Timóteo quanto nós aqui somos chamados ao compromisso do trabalho do aconselhamento, agora no braço da correção, amorosamente. Então nós já vimos que a correção é uma necessidade na comunidade da fé, todos nós necessitamos de correção, de ajustes na vida, e Deus usa cada um para isso, cada um para o outro, mas essa correção deve ser do modo de Deus. Como é o modo de Deus? Respeitosamente, fraternalmente, amorosamente. Mas o texto continua e diz: e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. O que isso sugere? Puramente. Puramente, com toda a pureza. Timóteo deveria aplicar o caminho da correção em sabedoria de forma pura. A referência aqui é para jovens solteiras, com toda a pureza, isto é, em conformidade com o que é puro. E quem é puro, irmãos? Deus, sua palavra. A expressão pureza vai além de pureza sexual aqui. Tem a ver com todas as áreas da vida, com intenção, motivação, com ação. Assim, Timóteo, o pastor Timóteo, deveria tratar as moças solteiras da igreja com pureza. Então nós temos a comunidade toda formada por
velhos, adultos, jovens, que deveriam viver essa transformação bendita, aplicando a palavra como forma de correção no caminho. É uma necessidade de toda a comunidade da fé. E ela deve ser de modo correto, respeitosa, fraternal, amorosa, puramente. Porque, naturalmente, o fundamento, o crivo para essa correção, o balizador dos nossos pensamentos, das nossas ações, sentimentos, é Deus, é Sua palavra. Alguém disse que a maioria dos problemas e conflitos da igreja podem ser bem resolvidos entre dois, quando cada um está comprometido com a abordagem bíblica, ao invés de ignorar o problema. Ignorar o problema não é solução de crente. O crente identifica o problema e ele vai com a palavra para resolver o problema. E ao ir, se o problema tem a ver com a situação envolvendo outro irmão, ao ser confrontado pela palavra, Deus já opera mudanças na sua vida. Já há arrependimento aqui. E ele já vai com o coração transformado naquele quesito para resolução, para correção. Isso opera em outros, transforma outros, e a igreja cresce, mais santa, mais pura. É assim que acontece. Na expressão de Agostinho, ó Senhor, Tu atingiste meu coração com a Tua palavra e Teu amor. Tu atingiste meu coração com a Tua palavra e Teu amor. O nosso coração é atingido pela palavra de Deus. Ele é transformado. E nós somos agentes de transformação na igreja para a vida de outras pessoas. Quando vemos algo errado com algum irmão e dizemos que estamos orando, mas não nos dirigimos para admoestar de maneira conforme vimos aqui, corrigir, nós nos equivocamos. Não estamos contribuindo para a sanidade da igreja, para a maturidade da igreja. Paulo ora pela igreja, mas também admoesta a igreja acerca dos seus desvios. Faz isto em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Faz isto em Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. A igreja é animada na fé e, ao mesmo tempo, exortada para a mudança. Jesus orou por Pedro, é verdade, mas também o corrigiu com respeito à sua negação. Lucas 22, 31 a 34. Portanto, o objetivo da correção é sempre a restauração, o retorno ao caminho da santidade. E em quem encontramos sobejamente essas qualidades todas? Respeito, fraternidade, amor e pureza. Em quem? Quem é que espelhou essas características de forma plena e perfeita? O Senhor da igreja, Jesus. Então, o que Deus está nos dizendo é: deixem Jesus passear na igreja. Deixem Jesus revelar-se nos seus relacionamentos. Sejam conduzidos segurando as mãos de Jesus no trato com vocês. Porque ao fazerem isto, vocês refletirão quem Ele é. É a natureza de Jesus presente no trabalho da igreja, como conselheira. É Jesus sendo revelado. Por isso, o trabalho, o aconselhamento da igreja consiste em apontar para uma pessoa. E não é você, nem eu. É Jesus Cristo. Quando encontramos alguém com alguma dificuldade de orientação, seja teológica, seja a aplicação da teologia na vida, seja o desvio da verdade, nós buscamos esta pessoa para a aplicação da palavra no coração dela, porque entendemos que é só a palavra que pode fazê-la retornar. Mas a tomamos na mão e a entregamos nas mãos de Jesus. Nós apontamos para Jesus. Isto elimina o falso entendimento de que
Porque a igreja é formada por pecadores, nós não temos condições de corrigir ninguém, porque todos nós falhamos. Não temos condições de disciplinar ninguém, porque todos nós somos pecadores. Como vamos disciplinar, corrigir alguém, se nós mesmos falhamos? Então, o trabalho do aconselhamento não consiste em conduzir a pessoa para mim, porque eu também estou nessa caminhada transformadora. Consiste em conduzir a pessoa a Jesus. Nele, pureza, amor, fraternidade, respeito, sobejam, transbordam. Ele é a fonte de tudo isto. Agora veja que interessante, que alguém poderia dizer: mas pastor, isso está relacionado a Jesus? Sim, a Jesus. O modo pelo qual devemos nos conduzir tem a ver com revelar Jesus na correção. Agora veja o que o Senhor Jesus fez conosco. Abra sua Bíblia em Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Veja o que ele nos outorgou, o que ele nos entregou a nós, pecadores, igreja redimida, mas todavia lutando contra o pecado. Veja a quem ele conferiu responsabilidade. Capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, a vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, o que nos confere? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A igreja, então, é chamada para refletir Cristo Jesus. Que é precioso entendermos isto, irmãos queridos. As marcas de uma vida de obediência são vistas nesse trabalho para o qual Deus nos chamou, de investimento mútuo na verdade. É um processo, devemos nos esforçar para a preservação desse bendito trabalho para o qual Deus nos chamou. É a unidade do Espírito, a igreja está assim vinculada pela paz, para falarmos a verdade em amor, para abandonarmos a mentira, e ao falarmos a verdade, honramos a Deus, glorificamos a Deus, e a verdade diz respeito a Deus e sua palavra. Também somos encorajados a não transmitirmos palavras
sujas, torpes, sem propósito de edificação, mas apenas a que for útil para edificar o outro, para que nos livremos de toda a raiz de amargura, indignação, ira, gritaria, e para que sejamos bondosos e compassivos. Quem somos, como falamos, o que nos motiva quando falamos, diferencia quem ama Cristo e quem não ama. Quem é nova criação e quem não é. Como novas criaturas, recebemos uma nova maneira de falar. Aos mais velhos, com respeito. Aos jovens, como irmãos. Às mulheres mais velhas, com amor. Às mais jovens, com pureza. E assim somos ensinados a vivermos o que agrada a Deus, pois é para isto que fomos formados. A igreja do Senhor caminha nesse aperfeiçoamento. Como disse inicialmente, nessa jornada, ela vai se desfazendo de fardos, de pesos, de incoerências, maneiras de pensar equivocadas, maneiras de portar-se equivocadas. A igreja vai deixando isso pelo caminho, vai deixando. Não fica voltando para revolver o que deixou. Abandonou, vai embora. Avança no tratamento. Porque entendeu que essa jornada é para frente. O passado deve ser visto como o olhar do reconhecimento do cuidado de Deus para conosco. É assim que devemos olhar para trás, não para revolver o que já passou. Resolvemos, deixamos e avançamos. Ah, pastor, não consigo esquecer o que aquela pessoa me fez. Eu volto lá, aquilo está me ruminando o tempo todo. Não entendeu o Evangelho da Paz? Não entendeu o Evangelho da Paz? O Evangelho da Paz nos leva para o aperfeiçoamento, perdendo tempo, revolvendo coisas que passaram. Resolva e vá embora. Trate-as. Avance. A igreja vai crescendo assim. Muita gente machucada e machucando os outros, porque fica lá atrás, revolvendo as mesmas coisas. Não progressa na vida, porque está lá, escrava dos seus erros, ou dos erros dos outros do passado. O aconselhamento entende, a Bíblia nos mostra, nos revela que somos uma comunidade de pecadores que estão sendo transformados, e a nossa jornada é rumo à cidade celestial. E vamos seguindo, desfazendo, retirando pesos. E fazemos isto como uma comunidade conselheira, que se admoesta mutuamente. Velhos, jovens, adultos, mulheres. Esse é o trabalho nosso. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que estas instruções sejam realmente compreendidas e postas em prática como elas devem ser. Esse é o propósito pelo qual elas estão reveladas, para a prática, e que estas instruções norteiem nossa igreja local. E a dinâmica desse aconselhamento maravilhoso, que é a palavra sendo aplicada na nossa vida, nos contagie de tal maneira que outras pessoas, ao virem nos visitar, sejam contagiadas. Fiquem impressionadas com Jesus, com a beleza de Cristo revelada nos nossos tratos pessoais. E sejam cativadas pelo amor de Jesus, que abunda, transborda na igreja do Senhor. Que seja assim, a começar em você, em mim, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, quantas belas instruções recebemos acerca do trabalho do aconselhamento, pensando na correção.
Sabemos que há tanto que precisa de mudança na nossa vida, há tantas coisas para mudar em nossa vida. Há coisas que percebemos e outras que nem percebemos ainda, mas que, quando confrontados pela Tua palavra, o Senhor nos esclarece, nos leva ao arrependimento. E diretamente contigo, pela Tua palavra, nós e o Senhor, em contato com a Tua palavra, somos corrigidos. Mas há momentos que, por alguma razão, os nossos olhos estão fechados e precisamos que outros irmãos nos corrijam. E eles farão isto usando a Tua palavra, porque esta é a vida da igreja. Nós nos aconselhamos e nos corrigimos mutuamente. Na palavra, no conteúdo da Tua vontade. Então, Senhor, ajuda-nos a manejar melhor a Tua palavra. Ajuda-nos a lidar com a Tua palavra melhor, a conhecê-la mais, para aplicá-la com vistas ao crescimento, aos ajustes, com vistas ao aporte na vida do outro. E não que possamos usá-la com esse objetivo, não com qualquer outra razão escondida, qualquer motivação estranha ao Teu propósito. Livra-nos disso, Pai. Que o objetivo nosso seja o crescimento do irmão e a revelação da beleza de Jesus na vida dele, na vida dela, dessa irmã, desse irmão. Ajuda-nos para que possamos compreender essa tarefa coletiva como um trabalho que não pode ser esquecido, nem menosprezado, mas que seja a prioridade do ministério da igreja, esse trabalho do discipulado, do aconselhamento, do viver a igreja do Senhor nesta terra. Pedimos-te graça para isto, Senhor, e nos preparamos agora para celebrarmos juntos a ceia, e que experiência maravilhosa também Tu nos concedes, enaltecendo a unidade do corpo do Senhor, vinculados pela paz. Então celebraremos a ceia como um corpo só em Cristo Jesus. A unidade da igreja é revelada, a parceria na fé, a fraternidade, louvado seja o Teu nome. E nós nos alimentaremos desse meio de graça, sustentados por Ti mesmo, para a aplicação contínua da Tua palavra na nossa vida, na vida da igreja, em todas as áreas do nosso viver. Alimenta-nos, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém.